Quando uma pessoa esquece a própria alma, ela também não consegue perceber o seu caminho. E às vezes vai andando, não que o caminho tenha desaparecido, é ela que não percebe o caminho por não perceber a própria alma. E começa então a se tornar gradualmente uma alma solitária, caminhando sem saber para onde ir. E o pior, ela acaba à mercê daquilo que falam, do que o mundo oferece para ela. E ela fica então refletindo: quem é essa pessoa que falam que sou eu? O que falam sobre mim? Então quem é essa pessoa? Isso significa aquilo que vem dos outros, que está vindo até mim. Será que realmente é essa pessoa que eu sou? Ou eu não sou essa pessoa e sou algo que eu ainda não me conheço? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é quem eu penso que eu sou dentro desse mundo. O primeiro é quando falam sobre mim. O segundo é quem eu penso que eu sou. Eu começo a acreditar em ilusões que eu vou adotando. Ilusões que eu acredito que eu sou talvez um sacerdote, talvez um chefe de família, uma pessoa responsável dentro de um trabalho, dentro de um escritório, dentro de um consultório, dentro de uma empresa. E essa pessoa então vai fragmentando a própria alma sem perceber, sentindo que eu preciso ter inúmeros personagens, inúmeros papéis, isso é, fragmentos da minha alma, atuando dentro do mundo por não saber exatamente qual é a minha direção. Então, o primeiro é quando as pessoas falam sobre mim. Eu começo a acreditar no que falam. O segundo é dentro da minha ilusão, que eu mesmo adotei. O que eu penso que eu sou dentro da minha própria história? E o terceiro é quando eu começo a buscar quem eu realmente sou. O que vem do meu caminho, isso é, quais são os meus sonhos. Quando eu começo a voltar a atenção para os meus sonhos, para os meus desejos, então esse caminho é o caminho em que eu deixo gradualmente de ser uma alma solitária e começo então a recuperar o meu tal, o meu caminho, a minha direção. Tal é caminho. E esse tal representa o seu caminho. Todos nós temos um caminho. O meu caminho não pode ser caminhado por você, assim como eu não caminho o seu caminho. Por isso a gente não pode viver a vida do outro, tampouco receber as informações da vida do outro. Então é interessante você perceber que quando uma pessoa esquece da própria alma, esquece também do seu caminho. E começa então a viver: quem é essa pessoa que dizem que eu sou? Quem eu penso que eu sou? E o terceiro é quando eu vou buscar quem eu realmente sou, aonde eu estou. Essa é a busca da alma, é ali que começa a jornada de uma busca. Então, a jornada que vai caminhando aquela alma ou encaminhando aquela alma na direção dela mesma. Isso é, para ela poder, então, seguir um caminho. Para você buscar a alma, ou buscar essa jornada dentro do taoísmo, nós dividimos em duas etapas: sobre as virtudes que nós adquirimos e sobre o caminho que nós possuímos, caminho e virtude. Muito comentado num livro chamado Tao Te Ching, ou o livro do Caminho da Virtude, escrito por Lao Tse, o maior filósofo e pensador do taoísmo, um grande mestre espiritual na visão do taoísmo. Começando pelas virtudes, então nós buscamos coisas do lado de fora, buscamos algo que vem de fora, quando deveria então voltar a sua alma, trazer a sua alma de volta para casa, isso é, trazer o seu espírito de volta para você, para o seu caminho. E entender que ao invés de decorar algumas regras, alguns preceitos, algumas virtudes vindas de fora, você deve observar que todas as virtudes nascem de dentro. Assim como qualquer pessoa não deseja encontrar alguém e essa pessoa te roubar. Ela ser roubada por alguém. Ela não quer encontrar alguém que passe uma temporada da sua vida mentindo para ela, contando histórias, iludindo, fazendo ela acreditar em algo que não é real. Ninguém gosta. Você gostaria de ser roubado? Você gostaria de ter alguém mentindo para você? Assim como você gostaria de alguém possessivo? Alguém que não divide o caminho com você, que ao invés de trabalhar em conjunto, compartilhando, ele apenas usufrui aquilo que você tem, se retira e vai embora,
deixando você sem a troca, que é o especial, é o maravilhoso desse planeta, desse mundo, dessa vida. É você poder compartilhar, poder trocar e fazer com que a sua caminhada tenha valido a pena. Ao contrário, essa pessoa apenas toma posse, sem fazer a troca. Você gostaria de receber alguém assim? Na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, cuidando da sua saúde. Então essa pessoa se torna uma pessoa egoísta. Você gostaria de encontrar alguém extremamente agressivo ou violento? Agressivo nas palavras, arrogante nas palavras, no qual, para a gente manter a tranquilidade daquela pessoa, a gente precisa relevar. A gente precisa aceitar o comportamento dela para manter uma relação. Não é uma relação sincera, não é uma relação de troca. Por isso, às vezes, a violência, seja pela palavra, seja pelo pensamento, seja pelas atitudes, ou até uma violência, uma agressão física, esse caminho é um caminho que nós não gostamos para a gente. Isso nós caracterizamos como virtudes, assim como pessoas com comportamento desequilibrado, que não estão em harmonia com o nosso caminho, que não estão em harmonia com o caminho que decidimos seguir, com as coisas que fazemos ou que decidimos absorver. São pessoas que muitas vezes cruzam o nosso caminho, deixam um comentário agressivo, um comportamento agressivo, tira todo o estímulo da alma. Você gostaria de ter uma pessoa assim? Pois é. Por causa disso, Lao Tse, refletindo sobre a alma e não sobre as pessoas do mundo, observou que todos nós devemos desenvolver as nossas virtudes com base naquilo que não desejamos para o nosso caminho. Parece simples, parece óbvio, mas a maioria das pessoas esquecem. Então, uma das virtudes é que você não minta. Uma das virtudes é que você não tenha um sentimento de possuir e não trocar. Isso é o egoísmo. Que você não tenha a qualidade da violência, bem que não é uma qualidade, ou um comportamento desequilibrado, ou a energia da mentira. Então, quando você tem essas qualidades, esse comportamento, quando você não deseja isso para você, é justamente isso que você precisa emanar. Esse é o grande segredo do tempo. Tempo representado pela nossa divindade taoísta chamada Dongmu, a divindade ou a deusa do tempo, que fala sobre o nosso precioso tempo de vida, o tempo das coisas acontecendo ao nosso redor, o tempo de uma onda, o tempo de um encontro, o tempo de uma vida, o tempo de uma refeição, o tempo de um batimento cardíaco, o tempo de um arco-íris, o tempo de um beija-flor que para na sua frente e vai embora. Fantástico, extraordinário. Tudo isso se torna maravilhoso porque tem um tempo, o tempo de uma estrela cadente. Então as coisas mudam, e quanto mais rápido for o tempo, como uma estrela cadente, um beija-flor, um arco-íris, mais precioso, mais belo. Então a beleza está no tempo. E esse tempo representa o seu tempo de aperfeiçoamento, as suas virtudes. Então quais são as virtudes que Lao Tse, observando no caminho, deveria seguir? Qualquer pessoa, não importa a tradição, não importa a religião, não importa a fé que a pessoa carregue. São necessidades da alma. Não roubar, não mentir, não possuir em excesso ou ser egoísta, não ser violento e não ter um comportamento em desequilíbrio, um comportamento desequilibrado. Essas cinco ações, quando você entendendo o quanto que aquilo interfere na sua história ou na vida do outro, você então faz um voto, uma promessa. Não para o mundo, não para Deus, nem divindades. Faz um voto para você. A partir de agora, eu não desejo mais o comportamento que eu tenho. Eu agora desejo uma reciprocidade. E essa reciprocidade é justamente, a partir de agora, para que eu não atraia pessoas que me roubem, eu agora vou manter o comportamento, a ação de não enganar, de não mentir, de não trair, de ter um comportamento mais tranquilo, menos violento, menos agressivo, de selecionar as palavras, de maneira em que as pessoas venham até mim e eu não as espante
com o meu comportamento ou com as minhas palavras. E que o meu comportamento não seja em desequilíbrio, ao contrário, que eu possa agregar. Isso é reciprocidade. E isso é a virtude. Do caminho e da virtude, a virtude representa essa energia, a reciprocidade, para que você possa manter a sua alma vivendo dentro do mundo, sem se preocupar com o que falam sobre você, sem uma ilusão que você adotou sobre quem você deve ser. Mas ao contrário, buscando com a eternidade da alma aquilo que você de verdade é. Então, essa é a energia da reciprocidade, ou como nós chamamos dentro do taoísmo, a energia da virtude. Mas ainda temos uma segunda energia, que são as necessidades na alma. As necessidades que cada um possui como alma, não como pessoa. Algumas pessoas desejam uma casa, um carro, um objeto material. E não está errado. Mas antes disso, precisa saber e descobrir e desenvolver quem vai ganhar aquele carro, comprar aquela casa ou algum objeto. Quais são as necessidades da alma que nós chamamos carinhosamente de Tao, de caminho. Então, para que a pessoa possa se desenvolver, é necessário que, antes de tudo, ela busque a destilação do ego, ou uma pureza interna. Como destilar o ego? Isso nós falamos no capítulo anterior, no capítulo 1. Mas como é a pureza interna? A pureza interna é quando você tem um simples olhar, onde você olha e mesmo que um julgamento, que um pensamento apareça, não tem problema. Você continua observando aquilo e sentindo. Ao invés de ficar preso na mente, fique preso no coração. O coração não vai julgar, o coração vai sentir. Isso que é o extraordinário. Por isso, a partir de agora, para desenvolver a destilação do ego, ou como nós chamamos, a pureza interna, procure sentir. Sentir o seu caminho, sentir o que a sua alma está falando para você. Pureza interna. Um pouco de disciplina, para que a disciplina possa desenvolver a sua caminhada. Uma pessoa que não tem a disciplina, por exemplo, de pensar na alma, de sentir a alma, provavelmente ela acaba se perdendo. A pessoa que não tem a disciplina de se manter no seu próprio caminho, acaba vivendo a vida do outro. Aquele que não tem a disciplina de talvez meditar, rezar, ler, talvez não consiga recursos do mundo para que possa reencontrar a sua direção, reencontrar a sua alma, caminhando o seu próprio caminho, começa a caminhar o caminho do outro. Então, não é que você tenha que mudar de direção na sua caminhada, não é que você tenha que abandonar um caminho, você tem que, através da disciplina, modificar a forma como você caminha, o seu próprio caminho. Isso é o extraordinário. Para que você tenha também um outro ingrediente do seu caminho, uma satisfação. Que você fique satisfeito com aquilo que você tem. E talvez esteja faltando alguma coisa, talvez material, amorosa, nos seus relacionamentos, não importa, ainda falta. Mas olha o que você tem. Olha o quanto que você, na sua caminhada, adquiriu. E você olha para a sua vida e você então faz uma análise. Como eu era e como eu estou. Como eu iniciei essa caminhada. Como eu fui numa outra etapa da minha vida. E como eu estou agora. E nesse momento você entende, puxa, o quanto que eu caminhei até aqui fez com que eu me desenvolvesse. Eu olho para trás e percebo que eu tinha talvez mais violência, talvez mais desequilíbrio, talvez um sentimento de posse maior, talvez eu mentisse mais, talvez eu escondesse as coisas com mais frequência. E hoje eu me transformei. E com isso você fica satisfeito com a sua caminhada e até estimula para que você continue caminhando. Para isso precisa de um outro ingrediente, uma reflexão como uma autoanálise, uma reflexão pessoal sobre o seu desenvolvimento pessoal. Até a gente chegar no último ingrediente, a devoção. A devoção é você refletir por que você reza, por que você ora. A oração, aquela reza,
o que traz para você, o que desperta em você, o que você vai buscar naquela oração? Por que você medita? O que a meditação vai trazer para você? Qual é o resultado, qual é a recompensa, qual é a sua busca dentro da meditação? É uma iluminação? É anti-estresse? É para tranquilizar? É para se reconhecer? É para perceber uma voz uma voz que vem do coração, mas que muitas vezes você não percebe mais ela? Então, isso é a devoção. A devoção na meditação, a devoção a uma força espiritual, uma egrégora. Por que você estuda? Isso também é uma devoção. A devoção ao conhecimento. Então, qual o tipo de conhecimento que você adquire? Quer saber um pouco mais sobre você? Olha a sua biblioteca. Olha os livros que você lê. Quais são os temas que te atraem? Quais são as páginas de internet que você frequenta? Quais são os sites que você passeia por ali, dentro do YouTube ou de qualquer outro canal de vídeos? Quais são os vídeos que você assina? Quais são os canais que você assina e assiste? Isso vai falar sobre você. Isso representa a absorção do conhecimento, o seu estudo. Por que você ora, por que você estuda, por que você medita? Esses três representam a sua devoção. Por isso é interessante você refletir que a sua disciplina, a sua pureza interna ou destilação do ego, a sua satisfação com tudo que você construiu, fez e caminhou, a capacidade de reflexão ou autoanálise e a sua devoção, que pode ser uma devoção que te leva para uma religião extraordinário ou que te afasta da religião e faz com que você siga apenas a sua espiritualidade. Fantástico. Se você puder acoplar a espiritualidade e religião, extraordinário, melhor ainda. Então, o que você busca? Se você busca alguma coisa, o que é? Essa energia é a energia do seu tal. Quando falamos sobre tal do taoísmo, falamos sobre esse objetivo. O que move você à meditação, à oração e à leitura. Para que você possa, quais são as buscas de qualquer pessoa, e não importa a tradição, sequer que tenha uma religião. O mais importante é descobrir quem eu sou. Descobrir quem eu sou é o primeiro ato da sua caminhada. E todos nós buscamos. Aí vai ter alguém que vai falar para você, não, mas eu não penso nisso. Eu não me preocupo com isso. Tudo bem? Eu sei que em algum compartimento da alma, mesmo que seja lá no porão da alma, em algum momento ele deve refletir quem eu sou dentro dessa vida, por que eu vim para cá, por que eu nasci. Então, a primeira busca, descobrir quem eu sou. A segunda, o que eu devo fazer dentro do mundo? O que eu devo realizar? Se eu entrei no mundo, se eu adentrei no mundo como alma, eu posso desfrutar da vida. Mas o que a minha alma tem que as outras não têm? E talvez você encontre a sua natureza. E essa natureza, quando você reconhece, você sabe exatamente aonde essa natureza deve estar. E talvez você tenha uma natureza que escreva. Então você vai em direção àquilo. Talvez você tenha uma natureza que cure as pessoas. E você vai naquela direção. E você então para de buscar. Você já descobriu. Descobrir quem sou eu. Primeira busca. Segundo, o que eu devo fazer? A partir do momento que você descobre, você sabe o que fazer e como fazer, e principalmente aonde você deve caminhar, ou para onde você deve caminhar, para que você se encontre. Então, o que eu devo fazer? Talvez a sua alma seja de uma orientação, e você então vai orientar as pessoas com os recursos que você tem. Daí seus livros, seus cursos, seus treinamentos serão para cura, ou para orientação, ou para escrita, ou para qualquer natureza que você perceber dentro da sua alma. Mas são 3 buscas. A primeira é descobrir. A segunda é o que fazer. E a terceira é encontrar como seguir a direção. Encontrar a direção que você deve caminhar dentro da sua vida. Você percebe que essas 3, elas se unem.
Porque quando eu descubro para que a minha alma serve, eu naturalmente consigo separar o que é o meu caminho e o que não é mais o meu caminho. E entendendo isso, qual a direção que eu devo seguir. Provavelmente as pessoas não vão perguntar tanto para oráculos, não vão se consultar tanto com as pessoas, porque ela realmente, ou verdadeiramente, ela encontrou a sua caminhada, encontrou a sua direção. Por isso, é melhor você seguir. Essa frase é extremamente importante. É melhor você seguir um caminho incompleto, um caminho ruim, um caminho que não seja não muito belo, mas que ele seja seu. É melhor você seguir o seu caminho ruim, o seu caminho incompleto, o seu caminho não muito nobre. É melhor você seguir esse do que seguir o caminho de outra pessoa, que parece belo, que parece bonito, mas é dele. Senão a gente acaba adotando caminhos que não desenvolvem a nossa alma. Somos apenas um rascunho daquela pessoa, e não, ou um esboço daquele caminho, e não o nosso. Talvez aquele caminho para aquela pessoa desenvolva, mas para você, geralmente nós desenvolvemos através do nosso próprio caminho. Então é interessante você perceber que quando uma alma esquece a sua caminhada, o que acontece? O primeiro, eu esqueço o meu caminho. Minha alma não percebe, não sente e acaba deixando de lado. Com isso, eu me adapto. Eu me adapto à situação que eu tenho. Eu me adapto à vida que aconteceu, não a que eu desenhei, não a que eu planejei ou tampouco a que eu desejei, mas aquela que aconteceu. Eu me adapto. Até que, sem perceber, eu acabo me desviando do meu próprio caminho. Eu esqueço, eu adapto e depois eu me desvio. E ao me desviar do meu próprio caminho, eu me torno uma alma solitária. Me torno uma alma solitária ao perceber que a vida se torna repetitiva, uma rotina extremamente negativa, muralhas ao meu redor. Minha alma não consegue sonhar. Esses sintomas acontecem para quem se desviou totalmente do seu caminho. Então, o objetivo para retornar é você deixar de esquecer, isso é você lembrar. Lembrar significa você sentir. Sentir o seu caminho, que pode ser visto através das virtudes que nós vimos hoje e do caminho, ou as qualidades do caminho, de um desenvolvimento pessoal. Então a gente tem recursos para viver no mundo e outro para desenvolver o seu caminho pessoal. Viver no mundo são as suas virtudes. Não roubar, não mentir, não ter um sentimento grande de posse, enfim. E o seu caminho, que é o seu desenvolvimento pessoal, as necessidades da sua alma, a sua disciplina, a sua destilação do ego ou a pureza, a sua autoanálise ou reflexão, a sua satisfação e a sua devoção. E com isso, você vai trazendo a sua alma de volta. Por isso é interessante que você utilize recursos. Uma delas é a meditação. A meditação restaura a sua voz interior. E a voz interior é a voz da alma. E muitas vezes a nossa mente, a energia do nosso corpo, fica muito na cabeça, fica muito na nossa mente. Esquecemos até mesmo do nosso corpo. Esquecemos até mesmo de quem nós somos, de verdade, o que podemos fazer, o que é necessário para a nossa caminhada. Esquecemos isso. Então, essa voz que vem da alma, que vem do coração, um coração celeste, essa voz, então, ela vai ficando cada vez mais distante, vai ficando um pouco rouca, até desaparecer. Então, a meditação é restaurar essa voz interior, para que a sua mente se cale e que lá dentro, num extremo silêncio, você possa perceber a sua voz, a voz que vem da sua alma, falando para você ou sentindo de verdade as suas necessidades. E você então começa a refletir que aquele comportamento
não foi o adequado, que aquelas palavras foram um pouco violentas ou agressivas, que aquela posse que você está tendo faz com que um caminho fique obstruído. Algumas coisas que você oculta, não é mentira, que você oculta, muitas vezes deixa o seu caminho mais estreito. E principalmente, quando você vai lá e não compartilha, apenas extrai, subtrai para você, sem a troca, faz com que gere um enfraquecimento da relação. Essa voz da nossa alma, do nosso coração, vai começar a mostrar para você através de pensamentos, de imagens, de sonhos, de reflexão, o caminho certo. Por isso, mais do que você ler sobre as Escrituras, é você praticar o que está escrito nas Escrituras. E como é que você pratica? Através, talvez, de uma meditação. Existiu um mestre taoísta chamado Chuang Tse, o segundo maior pensador do taoísmo. Ele dizia que antes de você ter um livro sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento espiritual, foi necessário que alguém se desenvolvesse espiritualmente e, tendo resultados, poder então escrever aquele livro. Ele não se realizou com a leitura do livro. O livro é um resultado do desenvolvimento dele. Antes vem a prática, depois vem a teoria. A teoria vem refinar a sua prática. Mas sem a prática, a teoria não funciona. Fica numa ideologia. Portanto, o melhor caminho é o caminho da prática. Assim como uma pessoa só consegue aprender a nadar nadando, andar de bicicleta andando de bicicleta, voando de asa delta, apenas na prática. Então, essa energia é a energia que você deve desenvolver a partir de agora, para que você possa voltar a sentir a voz do coração, o caminho certo da sua história, da sua vida. Foi pensando nisso que eu deixei aqui na descrição um link para que você possa entrar e receber por e-mail um áudio sobre a sua prática pessoal, que seria uma meditação, uma reflexão da alma. É aquela que você tem no capítulo 1. Então eu deixei preparado para que você possa então colocar no seu telefone, colocar no seu computador e aonde você estiver, todos os dias praticar. Para que você possa praticar, se quiser compartilhar com as pessoas, com amigos, com parentes, fantástico. Vai ser uma corrente do bem. Então, inclusive, se você quiser, compartilha essa série com as pessoas que você sente que precisa desenvolver o caminho juntas, e com isso você poder até, compartilhando, trazer essa pessoa para mais próximo da sua caminhada, para que vocês possam fazer trocas sobre o que você sente com o que a outra pessoa sente. Então, antes de finalizar esse capítulo, que você baixe aqui embaixo, na descrição, o seu áudio, para que você possa, então, começar a se desenvolver. Se quiser, abaixo dele vai ter outro link, para você ver todas as atividades que a gente tem. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, e eu te encontro no próximo capítulo, para que a gente dê continuidade no desenvolvimento da alma. Tchau, tchau.